Olá, eu sou o Dion Della Pasqua, editor-chefe da agência CMA, e no CMA Entrevista de hoje, programa da agência que tem como objetivo discutir os rumos do mercado financeiro e debater pontos que possam vir a interferir nesse caminho, nós vamos conversar com Magno Cal, cientista político e diretor executivo do Livres. Na pauta, a disputa eleitoral e a corrida à presidência da República. Tudo bem, Cal? Tudo bom, Dylan. Obrigado pelo convite. Opa, que isso. Então, Magno, vamos começar. Eu peço para ti uma avaliação sobre essa movimentação dos partidos nesse momento, visando as eleições presidenciais. Bem, nós estamos terminando uma fase de reorganização do quadro partidário. A gente teve a janela partidária aberta em março, onde os deputados, principalmente, se movimentaram bastante, mas esse ano teve uma particularidade, dada a indefinição do quadro eleitoral para as forças que se encontram fora dos polos lulistas e bolsonaristas, teve um pouco mais de movimentação por ali. A tendência agora é a gente começar a ver o quadro se estabilizando um pouquinho, mas é um pouco mais do mesmo. Chega próximo à eleição, a gente vê muitas mudanças partidárias, muitos partidos se alinhando a os lados que parecem mais fortes na pré-campanha, alguns partidos indefinidos, o que é um ponto bastante curioso do nosso sistema político. A gente tem partidos que podem acabar numa candidatura de esquerda, numa candidatura de direita, numa candidatura de centro, como se os lados fossem perfeitamente intercambiáveis, mas é uma característica nossa. Eu acredito que nos próximos 2 meses a gente vai ver uma cristalização maior dos campos que vão para a eleição, principalmente nas candidaturas presidenciais, mas não me parece que a gente tenha entrado numa fase já estável da preparação para as eleições. Parece que algumas mudanças ainda acontecerão à medida que o quadro for se tornando um pouco mais claro nos próximos 6 a 8 semanas. O senhor acredita que há alguma possibilidade de romper essa polarização entre Bolsonaro e Lula? E que tipo de acontecimento seria capaz de determinar esse rompimento? Pois é, eu penso que a resposta para a pergunta está um pouco na própria pergunta, no sentido de que a gente precisaria de um acontecimento para romper essa polarização, essa dualidade. A gente passou 20 anos com uma dualidade majoritariamente entre PT e PSDB. O bolsonarismo vem um pouco, enfraquece o lado do PSDB, que se enfraqueceu bastante por si só após as eleições de 2014. É muito difícil a gente imaginar o que possa acontecer de significativo suficiente para, pelo menos, ameaçar essa dualidade, esses dois campos que hoje são dominantes. É possível, é claro que é possível. A política tem dessas coisas, a política brasileira ainda mais. A gente consegue pensar em algumas eleições que foram decididas um pouco mais próximas da votação, mas é complicado por alguns motivos, e eu acho que principalmente pelo fato de nós termos 2 candidatos que ou estão na presidência da República, no caso de Bolsonaro, ou estiveram na presidência da República, no caso de Lula. A memória que se tem deles é muito forte, e a identificação que se tem com eles e com o tipo de política que eles defendem também é significativa. Então, é difícil fazer com que essa polarização, como se tem chamado, se enfraqueça, mas é possível. A gente viu muito pouco até agora de ideias e mesmo de ação de campanha de outros candidatos. Talvez o Ciro Gomes seja dos candidatos fora Lula e Bolsonaro, quem mais tenha feito campanha, de fato, mas
é muito difícil. Eu não consigo imaginar, eu não consigo ver nada posto nesse momento que pudesse ameaçar a dominância desses dois candidatos. Mas, claro, pode acontecer alguma coisa, mas teria que ser alguma coisa realmente extraordinária. Se fala muito na possibilidade de uma terceira via, né? A gente tem Ciro Gomes, como o senhor já colocou, e tem essa articulação envolvendo Dória, Leite, Tebet. O senhor acha que ainda há tempo de formar uma terceira via capaz de mudar esse quadro? Haveria se houvesse uma mínima disposição ou mínimo entendimento de que é necessária a terceira via e que é necessária uma união e que é necessário que se caminhe para uma agenda comum. O que eu vejo nesse momento é muita gente fora dos campos dominantes, muita gente fora do lulismo e do bolsonarismo, achando que é possível romper a dualidade, mas que só é possível na sua pessoa. Que todo mundo acredita que pode ser esse candidato, né? Parece que a avaliação de muita gente é que o brasileiro poderia estar cansado do lulismo, do bolsonarismo, se tivesse, e poderia expressar o seu cansaço por meio da votação em um terceiro candidato. Me parece pouco provável pelo que a gente viu até agora, e principalmente porque a terceira via não consegue vocalizar muito bem o que ela é, né? Apesar de ter uma boa entrada entre a elite, e aí a elite intelectual, né? Entre os articulistas de jornais, entre os formadores de opinião. Acho que há uma boa disposição entre uma boa parte dessas pessoas de pensar em alternativas, de conjecturar o que poderia acontecer, mas a política oferece a essas pessoas que gostariam de votar no terceiro candidato poucas alternativas, e eu acredito que dos problemas que essa terceira via, entre muitas aspas, aí, oferece para a população, são dois. Um é esse que eu já falei, acho que todo mundo se vê entre os players ali mais importantes, todo mundo acredita que ele pode ser a terceira via, então dificulta esse movimento de abrir mão em favor de outro, ou de se pensar seriamente em quem pode ser esse candidato. E também há uma dificuldade muito grande de apresentar uma agenda. Qual é a agenda alternativa, né? Para a maioria das pessoas, para as pessoas que realmente decidem as eleições no Brasil, ou pelo menos fazem a tua candidatura ganhar atração, falar de forma abstrata em reformas é muito pouco, né? É muito abstrato, e acho que falar só da rejeição a Lula e Bolsonaro também é muito pouco, porque quem opta por Lula já rejeita Bolsonaro, quem opta por Bolsonaro já rejeita Lula. Então, é muito pouco. Eu acho que o trabalho da terceira via ficou muito prejudicado por uma ausência de uma liderança natural, e aí há uma disputa meio que autofágica entre um campo que já tem poucos eleitores e que não conseguiu ainda conquistar muito além, não conseguiu ir muito além daqueles. Se a gente somar todos os resultados na pesquisa dos outros candidatos que não são Lula e Bolsonaro, a gente ainda tem um percentual muito baixo. Então, acho que é difícil. É possível, de novo, né? Sim. É possível. Bem, é possível. O Fernando Henrique construiu uma candidatura que ganhou no primeiro turno a partir de, sei lá, abril, maio, mas ele tinha um fator extraordinário em seu favor, que era o Plano Real. O que esses candidatos teriam que ter seria uma coisa muito grande também. Eu não vejo ninguém aparecendo com nada desse tipo daqui até a eleição, não. As recentes pesquisas divulgadas nas últimas semanas mostram o Lula com 40%, 42%, 43%, até 45%. Isso vem se repetindo desde as pesquisas iniciais,
mas o Bolsonaro crescendo, né? O Bolsonaro crescendo, passando da casa de 30%, 31%. O senhor acha que esse quadro está se consolidando? Quando a gente vai ter mais ou menos uma ideia de quando esse quadro vai se consolidar e já ter um caminho para a próxima eleição? Algumas coisas vão acontecer nos próximos meses. Me parece natural que Ciro Gomes permanece na campanha, então nós temos Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, certamente. A eleição, a candidatura de Dória e Tebet, imagino que é difícil ver as duas candidaturas seguindo de forma independente. E a gente talvez tenha mais uma candidatura relevante, que participe de debates. Então, a gente deve fechar esse quadro com 5 candidatos. A partir daí, acho que a gente começa a ter uma campanha mais a sério, no sentido de que os candidatos se posicionando no espectro ali começam a pensar melhor em quem serão seus eleitores, qual é o seu público e qual a estratégia de falar com eles. Ao mesmo tempo, a gente vai começar a ver alguns fenômenos que não serão surpresa. O governo tem recursos a gastar. O governo é sempre um fator relevante, um fator preponderante em disputas eleitorais, principalmente quando a gente tem um presidente concorrendo à reeleição. Vai usar a máquina em seu favor. A gente tem visto, principalmente dada a liderança de Lula nas pesquisas, muita gente falando em eleição que pode ser decidida em favor de Lula no primeiro turno, mas é um chute bastante arriscado. O governo tem muitos recursos a investir, tem muito para gastar, tem muita inauguração para fazer, é uma força política relevante. Bolsonaro se organizou. A força política que suporta Bolsonaro hoje é infinitamente mais forte do que era em 2018. Né? Em 2018, Bolsonaro concorre basicamente com a força da sua personalidade, da persona que ele construiu, da rede que ele construiu pelo país. Quando ele chega nas cidades em 2018, quem o recebe não são caciques políticos, não são prefeitos, não são governadores, são apoiadores em geral. Esse ano é diferente, ele tem uma força política, ele construiu aí na sua associação com o Centrão e a filiação ao PL, uma força política considerável que dará a ele um pouco mais de capilaridade até do que ele teve em 2018, assim, de uma coisa mais tradicional da política. Sim. Então, eu acredito que a tendência é que Bolsonaro não fique muito abaixo do percentual que a gente já vê hoje. E que Lula tenha até dificuldades de se manter nesse percentual, uma vez que a campanha comece. A gente vai voltar a ver os ataques. Hoje, Lula corre, é muito mais recente na memória da população os problemas do governo Bolsonaro do que os problemas da era do PT, então é natural que Lula goze de um recall, de uma memória um pouco mais favorável das pessoas, principalmente aquelas que não acompanham a política no dia a dia. Então, fazendo uma projeção de onde a gente está hoje, no finalzinho de abril, eu acredito que o espaço a diferença entre as duas campanhas tende a diminuir, eu acredito que tende a se afunilar, e será uma campanha, sem dúvida, muito dura, talvez tão dura quanto 2014 e 2018, foram campanhas muito fortes em ataques, com muito pouca possibilidade de alguém intervir ali, de um terceiro candidato intervir. A gente deve ter uma campanha de um perfil plebiscitário, como tem sido um pouco os últimos 4 anos da nossa vida política, né? Com dois lados muito acirrados e opostos e com muito pouco espaço para qualquer nuance entre esses dois campos. Qualquer pessoa que diga, olha, eu não gosto do Bolsonaro, mas
por outro lado, Lula também não é uma boa opção, é atacada e vice-versa. Quem diz que, olha, eu não gosto do Lula, mas, por outro lado, o Bolsonaro também não é uma boa opção, também é atacada. Eu vejo muito pouca possibilidade da gente construir, enquanto sociedade, enquanto grupos políticos, de haver a construção de campos alternativos a esse perfil um tanto plebiscitário das eleições presidenciais desse ano. A polarização tem sido uma tônica nas eleições brasileiras, principalmente para presidente, né? A gente viu esse quadro se repetindo. Agora, na eleição da França, por exemplo, a gente viu que tinha pelo menos 4 candidatos com percentuais assim, acima de 20%, né? Além do Macron e da Le Pen, ainda tinham 2 candidatos que estavam ali com um bom cacife político, né, nesse primeiro turno. A expectativa disso mudar no Brasil no curto prazo, a gente sair dessa polarização e ver candidatos com mais potenciais, o que falta na realidade? Falta ideias políticas, falta planejamento, falta o pessoal saber realmente o que cada partido defende, é mais ou menos por aí que a gente caminha? Eu iria por esse caminho, sim, Dylan. A gente tende a ser, e eu digo analistas políticos, cientistas políticos, jornalistas, pessoas que comentam e analisam a política brasileira, eu acho que tende a ser muito injusto com o eleitor brasileiro, com o eleitor médio brasileiro. O que os partidos políticos e a política brasileira oferece ao eleitor médio brasileiro, e o eleitor médio brasileiro é a pessoa comum, a pessoa que não tem muito tempo para ficar pensando nos 34 partidos registrados que nós temos hoje no Brasil, porque precisa acordar cedo, pegar a condução, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, ver os filhos, a esposa, ou a esposa voltar para casa, ver o marido. As pessoas têm as suas vidas normais e os partidos oferecem muito pouco a essas pessoas. Os partidos são como os políticos. Se diz que os políticos, a primeira preocupação dos políticos é com a eleição e a segunda é com a reeleição, mas os partidos seguem essa lógica sem oferecer uma visão menos personalista da política, uma visão mais de médio para o longo prazo. É natural que os políticos, indivíduos de vida útil na política finita, pensem na próxima eleição, sejam mais imediatistas. Eu posso pensar, olha, na eleição de 2050 eu terei não sei quantos anos, logo eu tenho que apressar aqui os meus objetivos. Mas um partido político deveria ter uma estratégia de médio e longo prazo, deveria pensar na formação de quadros, deveria pensar na formação das suas ideias, no seu posicionamento, nas suas propostas. E veja bem, a legislação brasileira dá a possibilidade dos partidos fazerem isso. A legislação determina que o partido crie sua fundação, que reserve uma parte dos seus recursos para financiar a fundação, e as fundações dos partidos deveriam ser órgãos partidários para estimular o pensamento, estimular o cultivo das suas ideias, para formular propostas, e o que a gente vê é muito pouco nesse sentido. Então, como a gente pode ter um eleitor que vê o espectro político no Brasil como várias alternativas, que vê com diferentes abordagens a respeito dos problemas do Brasil, se o produto que os partidos e os políticos oferecem ao eleitor médio é muito ruim, é quase que indiferenciável. A gente falava aqui há uns minutos que nós temos partidos hoje que podem, mesmo na polarização super acirrada, nós temos partidos políticos que podem acabar de um lado ou de outro, porque para eles faz pouca diferença. Então, é muito difícil a gente sair disso no curto prazo, porque a política brasileira é basicamente atrelada a personalidades, não é atrelada a ideias. E é muito difícil, no curto prazo, a gente sair disso, porque não há nenhuma tentativa de sair disso. Parece que a gente já se resignou, que o que acontece é a gente investe ali em rivalidades,
né? Tinha a rivalidade dos tucanos com os petistas, agora dos lulistas com os bolsonaristas, e a única chance de alguém quebrar isso, me parece ser investir na substituição de uma personalidade pela outra. Aí o Ciro Gomes ataca o Lula porque ele quer ser a personalidade que vai brigar com o Bolsonaro. Aí, na época, o Dória atacava o Bolsonaro porque queria ser a personalidade que se oporia ao Haddad, que na época representava o Lula, muito claramente era o representante do Lula na eleição, muito mais do que do PT. Então, no curto prazo, dada a nossa deficiente formação política, e não, eu culpo muito menos o eleitor do que culpo os partidos políticos, do que culpo o sistema político brasileiro, dada essa pobreza, eu não vejo possibilidade da gente ter um quadro partidário que seja razoavelmente diverso e que ofereça ao eleitor opções reais de escolha e de representação mesmo das suas vontades. Bom, falando um pouco, a gente trabalha com o mercado financeiro, né? A gente vê que ainda o quadro eleitoral ele cria algumas instabilidades e isso acaba atingindo. Por exemplo, na semana passada, o conflito criado pelo presidente Bolsonaro com o STF resultou numa alta expressiva do dólar, o dólar que vinha se acomodando, Bolsa de Valores também sentiu impacto. Claro, teve impacto de outros fatores, mas isso acabou dando uma sustentação a esse movimento. Então, quando se tem essas rusgas, se volta à questão institucional. Será que o Bolsonaro vai tentar um golpe, a democracia, mais ou menos exemplo do que o Trump fez nos Estados Unidos? O senhor acha que há essa possibilidade dessa tentativa e as instituições brasileiras, elas estão preparadas para evitar um ataque à democracia? Olha, Dylan, eu sou, em geral, uma pessoa otimista e, em geral, também tendo a acreditar que as coisas pendem para uma acomodação ao invés de conflito, principalmente no Brasil. Acho que o Brasil tem uma elite razoavelmente pequena e que, quando as coisas realmente ficam super sérias, as pessoas, de alguma forma, conseguem sentar e falar, olha, gente, então agora vamos segurar um pouquinho aqui, vamos entrar num acordo, porque agora as coisas estão realmente sérias. Entretanto, eu teria dito para você, se você tivesse me narrado algumas coisas que de fato aconteceram durante os últimos 4 anos, há 4 anos atrás, eu lhe diria que achava que havia pouca possibilidade daquilo acontecer. Ou seja, nós nos acostumamos nessa última legislatura de 2019 para cá, nesse mandato do Bolsonaro, no mandato dos atuais deputados, a ver coisas que seriam um tanto inimagináveis há alguns poucos anos. Então, eu não te diria que a chance de haver uma tentativa de questionamento do resultado das eleições é zero. Pelo contrário, acho que a movimentação de Jair Bolsonaro nos últimos anos, até nos últimos 2 anos, em que se falou muito sobre as urnas eletrônicas, se falou muito em registro de fraude, se investiu muito numa narrativa de que a segurança do sistema eleitoral brasileiro é frágil, que não me resta nenhuma alternativa ou nenhuma interpretação mais graciosa que não seja de pensar que há uma preparação para a contestação do resultado das urnas, caso, principalmente, Jair Bolsonaro não seja reeleito. Não vejo outra motivação, além da insanidade pura e simples, de alguém questionar o resultado de uma eleição que venceu, senão a tentativa de se construir uma narrativa, de se construir uma história que faça algum sentido para questionar o resultado futuro. E também
não vejo chance de que uma eventual derrota de Jair Bolsonaro seja recebida pelo próprio Jair Bolsonaro com naturalidade. Não me parece ser da personalidade dele. Ao mesmo tempo, acho que há uma ciência por parte de boa parte dos atores políticos brasileiros de que essa é uma situação que pode acontecer. Então, imagino que a ausência de surpresas fará com que haja uma capacidade maior de se resistir, e aí se resistir muito menos no sentido heróico da resistência, mas de se haver uma articulação para que a situação não escale a ponto de chegarmos numa situação como a gente viu nos episódios de 6 de janeiro, após a derrota de Donald Trump. Mas não tenho dúvida alguma de que, por trás da contestação do resultado das eleições de 2018, do resultado das eleições de 2014, né, o próprio Jair Bolsonaro chegou a falar que Aécio Neves ganhou de Dilma Rousseff em 2014, haja uma tentativa de desacreditar o sistema eleitoral, a contagem de votos, as urnas eletrônicas, para que uma eventual derrota seja contestada. Magno, então, para a gente ir já encaminhando o encerramento dessa entrevista, eu gostaria de ver contigo o seguinte: o início da campanha oficial eleitoral, ele pode mudar esse quadro atual? E quais os temas que o senhor acha que devem ganhar força na campanha a partir de agora? O problema do tempo de campanha oficial é que ele é muito curto, né? A intenção do legislador, ao diminuir o tempo da campanha, era fazer com que as campanhas ficassem mais baratas, o que, para mim, é o puro suco de wishful thinking, né? Do pensamento mágico. Me parece um pouco com a campanha que proíbe, com a legislação que proíbe pré-campanha, que proíbe políticos de serem políticos, e o que é uma coisa absolutamente insana, é uma tentativa de subverter a natureza das coisas, e é uma lei feita para ser desmoralizada. Então, obviamente, os candidatos já estão em campanha. O que vai acontecer é que a gente vai começar a ver o horário eleitoral na televisão, e acho que o tempo é muito curto para que haja uma mudança significativa, a não ser, como a gente comentou mais cedo, que haja um evento anormal, um evento extraordinário, alguma coisa que faça a campanha mudar significativamente. E coisas extraordinárias são, quase por definição, muito raras. Então, a chance disso acontecer, eu imagino, ser muito pequena. Sobre os temas, eu gostaria que os temas dominantes fossem a crise econômica que nós estamos enfrentando, o desemprego, a volta do Brasil a números bastante significativos de pessoas passando necessidades, fome, uma melhora do nosso quadro de proteção social, nossos programas de proteção social, seriam temas que eu adoraria ver nas eleições. Infelizmente, acho que a campanha será dominada pelos ataques pessoais, pelas ofensas, pelas fake news e por muita irresponsabilidade. Na sua pergunta anterior, você mencionou o conflito entre o Bolsonaro e o STF, como isso afeta o Brasil de várias formas. Na economia, talvez seja a forma mais visível da gente ver, né? O dólar sobe, a instabilidade que isso traz, a demonstração de pouca seriedade que a gente tem. E, infelizmente, eu não vejo um amadurecimento vindo por aí. Então, a gente terá uma campanha de muita irresponsabilidade, de muitas promessas vazias, de muitas promessas ao vento, de muitas promessas de gastos mirabolantes, de políticas mirabolantes, que devem trazer um pouco mais de incerteza. Com sorte, nós teremos aquelas conversas de bastidores
de pessoas ligadas às campanhas que vão tentar acalmar o mercado, mas na esfera pública, fora dos bastidores, o que eu espero é muita irresponsabilidade, muita promessa vazia, muito ataque que, na verdade, interessa muito pouco à população que hoje quer uma melhora na economia, quer que os empregos reapareçam, querem viver uma vida um pouco mais pacífica com seus parentes e amigos, né? O que aconteceu nos últimos anos é que a política ficou muito importante para os brasileiros. Eu acho que todo mundo quer um pouco de paz, mas não acredito que será dessa vez que a gente verá paz na campanha eleitoral. E também não será dessa vez que a gente verá os temas mais importantes para o brasileiro sendo discutidos da forma que mereciam. Acho que a gente terá mais instabilidade, acho que a gente terá mais conflitos, a gente terá mais incerteza, porque a mala do populismo está aberta e a gente verá os dois candidatos que hoje lideram as eleições fazendo muitas sinalizações para o seu público mais fiel e ignorando completamente a sua responsabilidade como futuros presidentes de um país que se pretende sério como o Brasil. Promessa de muitas emoções pela frente, e quem faz as avaliações e as projeções na economia não pode descartar a questão eleitoral de jeito nenhum e os riscos que elas devem proporcionar à economia. Magno, muito obrigado pela entrevista, te agradeço pelas informações, pela essa análise desse quadro eleitoral, essa avaliação que o senhor fez, e eu gostaria de agradecer a sua presença, né, ao Magno Cal, diretor executivo do Livre, cientista político, essa entrevista da CMA, que faz parte de um programa do CMA Entrevista, que é um programa da agência CMA e da CMA TV, que tem como objetivo discutir os caminhos do mercado financeiro, e de 15 em 15 dias nós ouviremos especialistas para tentar indicar os rumos desse mercado. Eu peço para todos que estão assistindo esse vídeo que nos acompanhem nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso canal no YouTube, para entender esses movimentos do mercado. Hoje eu conversei com o Magno Cal, te agradeço, Magno, pela entrevista, e com esse agradecimento eu também agradeço aos telespectadores. Até a próxima.